Marcos capítulo 14, 15 e 16 são os capítulos mais importantes do Evangelho de Marcos. Nós estamos caminhando para o final do livro, espero que você leia na sua casa, mas esses capítulos eles são extremamente importantes. Pessoas que acham que fazendo boas obras, fazendo alguma coisa para merecer a salvação vão conseguir, estão muito enganadas. Tem gente que acha, e aqui eu não quero te ofender, nem ser deselegante, nem nada, mas eu realmente desejo muito que você leia esses capítulos. Tem religiões, tem líderes religiosos que ensinam há muitos anos, há séculos, de que a pessoa, para ela ser salva, ela tem que fazer coisas boas. E aí, quando ela morrer, Deus vai olhar para ela com a balança na mão, vai pesar as boas obras dela e as más obras, e nesse peso as boas obras vão ganhar. Ele vai passar a mão na cabeça dela e vai falar: Não, filha, venha aqui para o céu, sabe? Eu te quero aqui. Tem gente que acha que se fizer muitas coisas boas, pagar penitências e ser religioso e fazer atos de caridade vão ajudar a essa pessoa ir para o céu. Tem gente que acha que Deus lhe dará um bom lugar. Tudo por merecimento. Tudo uma perspectiva de Deus que olha para nós que somos pecadores e não há bom sem defeito, né? Todos nós temos nossas mazelas. E a pessoa acha que, de alguma forma, quando ela morrer, Deus vai mudar a situação dela e vai colocar ela num bom lugar. E há muitos ensinamentos a respeito da vida após a morte. Tem gente que fala também que não, se você não foi tão bom, você vai reencarnar de novo e vai voltar melhor. Então, assim, tem muitos ensinamentos religiosos que são contrários à palavra de Deus. É claro que tem uns segmentos religiosos que realmente não é cristianismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Mas é muito importante que o cristão compreenda o que significou a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. O que isso significou. E o capítulo 15 que nós vamos ver hoje, nós já estamos aqui caminhando para o final do livro, o capítulo 15 mostra o julgamento que Jesus passou e a cruz que Jesus enfrentou e a morte. É isso. Esse capítulo fala disso. Fala das etapas que Jesus foi levado para Pilatos. Pilatos ficou ali sem querer condenar Jesus, mas ele também era um político que queria ser bem visto pelo povo, então foi um covarde no final das contas. Nós vemos que Jesus foi açoitado pela guarda romana, foi muito açoitado violentamente. Nós vemos que Jesus foi crucificado numa cruz às 9 da manhã. E ele ficou lá até as 3 da tarde. E então ele morre. E nesse processo, o que Jesus está fazendo ali? Para que Jesus veio? Tudo isso que eu falei no início, e eu tô assim, chega, eu tô empolgada, chega, tô com desejo realmente de que pessoas compreendam de que Deus se encarnou e antes da fundação do mundo, antes que ele dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Jesus se entregou, ele não foi pego. Não pegaram Jesus e Jesus não tinha escapatória, ele se entregou por amor. Esse texto mostra o amor extraordinário de Deus, mostra a gravidade do nosso pecado. Jesus experimentou o inferno na cruz. Mostra a gravidade do pecado, mostra como foi necessário essa maneira de Deus nos salvar. Então, um texto extraordinário, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. E nessa grande introdução, mas eu espero que o vídeo não fique muito grande, quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no canal. Obrigada por você estar aqui. Por favor, dá like se você achar interessante, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Alba
e você está no canal Pouco Tempo. E nós estamos estudando todos os sábados um capítulo da Bíblia por semana. Já estudamos todo o livro de Mateus, agora estamos no final do Evangelho de Marcos. E a cruz é um dos maiores paradoxos da fé. Ao mesmo tempo em que ela é a maior tragédia de todos os tempos, é também a mais gloriosa vitória. O vídeo passado eu falei que Jesus ele vai para o Getsêmani e ele é tomado de agonia, mas quando ele levanta resoluto. Não que ele tivesse dúvidas, mas ele vence no jardim. Adão perdeu, Adão caiu no jardim, mas Jesus sai do jardim vitorioso. E a vitória continua nesse paradoxo. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo se entregou. A humilhação de Cristo é Deus. Ele se humilhou. E a humilhação dele passou por vários degraus. Ele desceu do céu à terra, sendo Deus, se fez homem, sendo rei se fez servo, sendo juiz se fez vítima, indefesa, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, sendo glorificado pelos anjos foi cuspido pelos homens, no Getsêmani suou sangue, no Sinédrio foi cuspido, acusado falsamente e espancado, no pretório foi condenado à morte e açoitado, no Calvário foi pregado na cruz. O apóstolo Paulo, mais à frente, ele disse que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Jesus foi para a cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja, ou porque Judas o traiu por dinheiro, nem mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo por nós e ele passou por várias etapas. No tribunal judaico, apresentou-se uma acusação teológica contra Jesus. Qual foi a acusação teológica que Jesus foi sentenciado à morte? De blasfêmia, porque Jesus disse que é Deus e de fato ele é. No tribunal romano, a acusação era política. E qual era a acusação que Jesus sofreu diante do imperador romano? Sedição. Assim, acusaram Jesus de delito contra Deus e contra César. E Jesus enfrentou tudo isso por amor. Embora Jesus tenha admitido que era rei, explicou que o seu reino não era deste mundo, de forma que não constituía nenhum perigo para César e para Roma. Jesus, ele se entregou e ele disse que o reino dele não era deste mundo. Ele é rei absoluto. Pilatos estava plenamente convencido de duas coisas, e isso é interessante de se observar no texto: a inocência de Jesus e a inveja dos judeus. Então, Pilatos, ele não achou acusação contra Jesus, mas ele tentou até, de algumas maneiras, tirar Jesus daquela situação, mas não era da vontade de Deus que isso acontecesse. E Pilatos se mostrou um homem covarde, tentou medidas paliativas, como, por exemplo, o açoite. O açoite era uma maneira do prisioneiro passar por isso e não ser crucificado, então ele sugeriu isso, mas Jesus foi açoitado e depois ele foi crucificado. E o açoite era algo realmente violento. Por meio desses açoites, as vítimas tinham seus corpos rasgados. Às vezes, um olho chegava a ser arrancado. Alguns morriam durante os próprios açoites e outros ficavam até loucos. Poucos eram os que suportavam os açoites sem desmaiar. Porque o açoite, e aqui no texto vai dizer que Jesus foi levado, o açoite, eles tiravam a roupa do prisioneiro, eles amarravam as mãos do prisioneiro num tronco e esse corpo ficava estendido, as suas costas ficavam bem à vista. E os guardas, que eram homens fortes, homens rudes, eles tinham um tipo de chicote com
na ponta desse chicote tinha pedaço de osso, ou de bronze, ou de ferro. E aí eles davam chicotadas até eles cansarem. E esses chicotes, quando adentravam, batiam no corpo, quando voltava saindo um pedaço de carne, saindo, a pessoa ficava totalmente ensanguentada. E além disso, zombaram de Jesus. O versículo 17 fala assim: vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Por que Jesus passou por isso? Será que ele passou por isso porque ele não tinha mais nada para fazer? Será que foi para se aparecer? Ou foi porque a gravidade do nosso pecado é algo absurdo e o perdão de Deus é algo inalcançável? Por isso que o próprio Deus teve que vir para que a justiça fosse equiparada à sua santidade. O que Jesus passou foi algo extremamente necessário. Foi para nos salvar, foi para purificar as nossas vidas de todo pecado, foi para nos dar uma nova vida. Então nós não podemos achar que isso aqui é algo que, ele quis passar, ele não precisava, eu com minhas boas obras eu vou merecer um lugar no céu. Não é por aí. Nós, o nosso pecado ele é extremamente grave. E Jesus, depois de passar por tudo esse espancamento, essa coroa de espinhos, que ela era como um capacete, não era uma coroa assim, era um capacete. E esse capacete era de espinhos grandes, como o quiabento que nós temos aqui muito no sertão, espinhos grandes, que foi colocado na cabeça de Jesus e eles batiam com um caniço, com um pedaço de pau na cabeça de Jesus, e esse espinho adentrava o seu couro cabeludo e mais sangue jorrava dali. Jesus passou algo terrível, terrível. E a crucificação era uma maneira de morte muito dolorosa e lenta. Eles crucificavam as pessoas, às vezes as pessoas passavam dias, muitas horas crucificados. E aí a pessoa crucificada ali, o corpo ia cedendo por conta do peso, né? E a pessoa ia tendo um sufocamento, porque o pulmão ia sendo comprimido. Aí ela dava aquele impulso para conseguir respirar, para conseguir aliviar, e ela ia cedendo de novo. E isso aí eram horas. A morte vinha por sufocação, esgotamento e hemorragia. Com tanta crueldade na crucificação, a hemorragia ela era gravíssima. E aí, Satanás, ele não estava satisfeito com Jesus na cruz, porque Jesus é o paradoxo. Ali era a vitória. Mas Satanás ainda dá a última cartada. Satanás sempre tentou desviar Jesus da cruz. É o que ele faz conosco. Ele tenta nos desviar da cruz. Por que da cruz? Porque, primeiro, a cruz para nossa salvação, mas a palavra Jesus diz que aquele que quer segui-lo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eu já falei em outros vídeos a respeito disso. Tomar a cruz é você viver uma vida não mais para você, mas para Cristo. É você viver uma vida de santidade. É você crer em Jesus como seu Salvador. É você viver a nova vida que Ele tem para você. E isso vai ser doloroso. Isso vai ser difícil. É você sentir desejos, vontades, pulsões pecaminosas e você falar: não, eu não vou fazer isso. Mas Deus nos dá a capacidade para dizermos não, porque só aquele que tem Jesus no coração consegue, de fato, largar os vícios, o pecado, largar uma vida reprovável diante de Deus. Porque aí, quando nós cremos em Jesus, agora nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós somos capacitados por Ele. Não estou dizendo aqui que nós vamos viver uma vida perfeita, seria ótimo, mas perfeição total, 100% nessa terra nós não vamos ter. Mas Deus nos eleva a vitória sobre pecados que nós temos cometido. Deus nos conduz à maturidade, à vitória. Deus nos conduz ao arrependimento, à confissão de pecados. Então é uma outra vida, mas que vale muito,
muito a pena, muito a pena. E aí voltando, Satanás, ele dá a última cartada dele. Ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Várias vezes Jesus estava indo para a cruz e ele tentando Jesus para não ir. Agora, dá a sua última cartada. O povo gritou para Jesus: salve-se a si mesmo. E os principais sacerdotes e escribas disseram-lhe: desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Olha só a ousadia do povo. O povo gritando para Jesus descer da cruz, mas ali eles estavam sendo instigados por Satanás, porque aquela pessoa que não tem Cristo em sua vida, ela se torna uma marionete na mão de Satanás. Se Jesus salvasse a si mesmo, não poderia salvar nós. Se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir ao céu. Aleluia, né? No nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. E a Bíblia diz que houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde. A escuridão simbolizou o julgamento. O julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Sua ira consumindo-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terrível. O inferno veio até o Calvário nesse dia e o Salvador desceu a ele, experimentando seus horrores em nosso lugar. O sol escureceu o seu rosto e houve trevas sobre a terra ao meio-dia. Sede, desamparo e agonia são símbolos do inferno. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno. Foi na cruz que se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que sorveu o cálice da ira de Deus contra o pecado. O que ele temeu no Getsêmani, agora experimenta na cruz. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e transpassado. Terra e céu desabaram sobre Jesus. E por que Jesus passou por tudo isso? Porque o nosso pecado é extremamente grave. E ele, na cruz, recebeu a ira de Deus sobre o pecado. E nisso, ele experimentou a agonia, a sede, o desamparo, a solidão absoluta, o terror, o pavor do inferno. Para quê? Para que nós não passássemos por isso. Por isso que é tão importante, e o crente costuma falar muito, que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Aceitar é reconhecer, tomar posse em sua mente, em seu coração e confessar com a sua boca: Deus, te louvo por causa de Jesus. E é por causa do sacrifício de Jesus que eu te peço perdão. Eu vou para o céu, mas não é porque eu mereço. Não é porque eu sou boa. Não é porque Deus vai me dar um bom lugar. Ele quer dar um bom lugar para todo mundo. Mas eu vou para o céu por conta de toda essa obra de Cristo na cruz. E eu recebo essa obra. Eu abraço essa obra. Eu sou lavada pelo sangue de Cristo. E eu recebo, eu tomo posse disso. E por conta disso, então Deus vem ao meu encontro e me liberta por causa de Cristo. Por isso que a gente sempre ora no nome de Jesus, amém. A gente não sempre ora assim no final? É porque eu digo para Deus: Deus, eu vou até o Senhor por causa de Jesus, não pelos meus méritos, não pela minha santidade ou por coisas boas, não. Isso é trapo de imundícia diante do Senhor. Eu vou até o Senhor por causa de Jesus. Ele não morreu como mártir. Jesus não morreu como mártir. Ele se entregou como um sacrifício pelos pecados do povo, por nossos pecados. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar firme. Ele é o Cordeiro de Deus que se sacrificou. E o sacrifício dele promove a paz entre nós e Deus. Promove a reconciliação entre nós e Deus. Deus é a parte ofendida, nós somos os ofensores. Mas ele providenciou o sacrifício que nos dá livre acesso um ao outro. Porque, como isso aconteceu, no versículo 38, é dito que a cortina... versículo 37.
Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Isso, Jesus faleceu. Quando Jesus ele morre, está consumado, o que ele fez está aceito por Deus e completo o seu sacrifício, então ele dá esse suspiro, esse último suspiro e morre. E quando Jesus morre, olha só o que fala no versículo 38. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Isso tem um significado muito importante. Tinha o templo. E essa parte do Santo dos Santos tinha uma cortina muito grossa, onde ninguém podia entrar lá. Só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando Jesus se sacrifica por nós, então esse véu que era bem grosso, ele é rasgado de cima a baixo. Ou seja, Deus rasga e agora Deus permite a nossa aproximação com ele. Através de quem? De Jesus. Não é a pessoa só. É através de Jesus nós agora temos livre acesso a Deus e isso é extraordinário. O nosso pecado é extremamente horrível. Nada revela tanta gravidade do pecado quanto a cruz. Cristo morreu não porque Judas o traiu por dinheiro, ou porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou mesmo porque Pilatos o condenou por covardia. Ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O amor de Deus é incompreensível. Deus poderia nos abandonar à nossa própria sorte, visto que o salário do pecado é a morte. Mas ele não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Louvado seja Deus. E o texto termina dessa forma, dizendo que Jesus morre, José de Arimateia, que era um seguidor de Jesus, e ele era influente, ele era rico, então ele tem acesso, né, até Pilatos, ele pede o corpo de Jesus. Pilatos fica surpreso porque Jesus morreu muito rápido, mas Jesus experimentou não apenas o que os homens experimentaram na cruz, mas ele experimentou pior, que foi a ira de Deus. Então ele entrega o seu corpo, entrega o seu espírito, e aí a José de Arimateia tira o corpo de Jesus da cruz, enrola num lenço, num pano, e coloca Jesus numa cova nova, que era dele, e rola uma pedra bem pesada na frente, e algumas mulheres vêm, né? Eu vou ler aqui o versículo 46. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu no lençol e colocou no túmulo, escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. As mulheres acompanharam Jesus por toda essa trajetória, viram onde Jesus foi sepultado e elas foram as primeiras que viram Jesus ressuscitado. Que bênção, né? Que texto, que texto. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus, porque Deus ele é maravilhoso, ele nos ama. Ele fez tudo isso para que nossos pecados fossem perdoados e para que então a gente tivesse livre acesso a ele. Tudo por causa da obra de Jesus. Então entregue a sua vida a Jesus agora mesmo, confie nele e ele vai sim perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. É difícil, como eu falei, carregar a cruz, negar-se a si mesmo, mas Deus nos capacita, Deus nos dá força, Deus nos dá ânimo, Deus nos dá libertação, Deus faz o impossível, o milagre da restauração, o milagre da salvação, o milagre da nova vida é feita por ele, tudo é por ele. Então você precisa olhar para ele. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.